Vamos fazer uma primeira discussão. Nós sempre trabalhamos a... Bom, então tá. Então, é 1h20. É porque tem 1h30 a fita, mas Então, sempre tá atrasa um pouquinho. Então tá legal. Vou botar assim, assim. Aí a gente faz um intervalo aí, né? Vou botar 5h35, e aí a gente retoma de 17, faz 20 minutinhos, e aí a gente pega de 17. 5h55. Faz outro intervalo, não está fazendo outro intervalo, 5h50, 6h50, e aí a gente pega 7 aqui. O negócio, né? Vou dar uma avisinha a vocês aí, né? Eu passei o e-mail para alguns colegas de vocês, eu não passei para todo, porque tem muita gente que não está interessada. É a oficina de teoria quântica dos campos que vai ter esse mês que vem, né? Vai ser na UERJ esse ano, né? Oi? A gente tem que sair da UERJ para ver aqui descobrir o que vai ser. Mas está no site, não? Na UERJ, esse ano. Vai ser 19 e 20 de junho, tá? Lá na UERJ. Então é o seguinte, o que eu estou falando, cada instituição, as instituições envolvidas, né, são todas as instituições que têm grupo de teoria quântica de campos, mais a Rural, e mais o Cefet de Campos, o Cefet de Maracanã. Então é o seguinte, cada instituição tem praticamente tempo para 3 seminários, né, 3 seminários de meia hora, depois tem os painéis. Então eu estou falando com vocês, os estudantes que quiserem apresentar painel, eu mandei um e-mail para vocês, né? Eles passarem para o pessoal da pós em geral, fazer um painel e, tipo assim, coisa pequena mesmo, teria que mandar até 24 de maio o título do painel e o resumo. Não precisa ser trabalho terminado, é claro, pode ser trabalho em andamento. Tá? Então, trabalhos que estão em andamento, o que as pessoas estão fazendo. Para quê? Só para poder todo mundo se reunir, tem um painel, saber mais ou menos o que está correndo, de repente poder alguém ler, criar alguma interação. Só estou avisando isso a vocês, porque tem muita gente na área. Então, vai ser 19 e 20 de junho na UERJ. As inscrições são online, né, no site. No site aí, eu acho que no Departamento de Física Teórica da UERJ, inscrições, acho que até por e-mail, né? É 24 de maio. Aqui do CBPF é só mandar um e-mail para mim, que eu fiquei responsável pelo CBPF esse ano. Na UERJ, o responsável é o Vitor e o Rodrigo Sobreiro. Tem alguém aqui que seja da UFRJ? Na UFRJ é você. Na UFRJ a gente está interessado é o Nelson Braga e o Clóvis. Tá? Clóvis e Nelson. Aqui no CBPF, eu, Malbuisson. Na UF é o Moricone e o Oxman. Na UERJ é o Vitor e o Sobreiro. Na Rural não tem ninguém aqui. Então é só para vocês saberem, até 24 de maio. É tudo sem uma grande pretensão. Tá? O encontro, para quem nunca assistiu, é um encontro só para as pessoas mostrarem o que estão fazendo. É um encontro anual simples, só para trocar ideias do que você está fazendo, para circular um pouco a informação. E os estudantes, então, professores também, todo mundo, tem a sessão do painel, apresentar os painéis, tá? Uma coisa breve do que está fazendo, o trabalho concluído, o trabalho em andamento, certo? Beleza, então só isso aí até na cabeça. Nós estávamos, então, começando a trabalhar a questão dos resíduos. Vamos começar a olhar um pouquinho hoje a questão da comparação entre o resíduo e o propagador. Na aula passada, eu cheguei a dar para vocês o exemplo do campo escalar. O campo escalar com um termo de derivada superior e um propagador que se quebrava, né, em 2 propagadores com polos simples, né, um propagador que tinha um polo, 2 polos, um propagador só. Nós quebramos, fizemos uma decomposição em frações parciais e obtivemos, então, 2 propagadores. A diferença entre eles era o sinal relativo. Um propagador aparecia com sinal positivo, outro propagador aparecia com sinal negativo. E eu falei que esse sinal não é inconsequente. O sinal que está na frente de um
propagador tem consequências físicas interessantes. E aí nós vamos fixar, e como eu também tinha mostrado para vocês, que qualquer que seja o spin do campo, a forma da função de Green desse campo é um operador que descreve o spin, que é um operador particular para o spin daquele campo, vezes a estrutura de polos, ela está nas funções de Green, tipo Klein-Bort, né? Então, para olhar os polos, a gente sempre ganha uma função de Green, que é a estrutura geral de um propagador, vamos dizer, independentemente para qualquer spin, né, quer dizer, propagador, a estrutura de um propagador, um certo spin é um certo operador aqui de spin, uma função de Green, um campo de um certo spin, ela é um operador, vou botar assim, de spin, vezes a função de Green do escalar. Tem sempre um propagador que vai fazer a descrição da estrutura de spin, mas a gente vai poder sempre reduzir o problema, pelo menos do polo, ao propagador do campo escalar. Tá? Então, o propagador do campo escalar aparece sendo um propagador importante. Aí, aquele exemplo que eu fiz em 2 dimensões com vocês, né, até o Fernando hoje foi me provar na minha sala, que nós colocamos um caso de 2 dimensões, com o termo de Chern-Simons, mais o termo de Higgs, né, discutimos a simetria de Higgs. Aquele problema é um problema que eu coloquei para vocês, é um problema aberto. Né? O Fernando deu uma trabalhada nele, então, e eu só estou avisando isso também para que depois quem tiver interessado em caminhar um pouquinho, a gente pode discutir algumas coisas aí daqueles operadores de spin que aparecem, típicos de 2 dimensões, cuja interpretação ainda não está bem claro muito para mim. Além dos tetas e dos ômegas apareceram, o S também está claro, mas apareceram os operadores sigma e tal, K e Catil, seria interessante a gente entender um pouquinho melhor. Então, para poder categorizar o que tipo de descrição tensorial que eles estão fazendo em 2 dimensões. Mas, voltando a isso, a estrutura é sempre essa. Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje, né? A estrutura dos propagadores escalares mesmo, porque os propagadores escalares, olhando já a descrição dos resíduos dos propagadores escalares, a gente já tem uma descrição que vai ser parcial, né? Na hora que a gente for olhar o propagador de spin, eu tenho um resíduo que vem daqui e um resíduo pode estar aqui também. Esse operador aqui também, ele não tem denominador, ele é um operador de spin, mas naquele polo do propagador, eu tenho um momento, esse operador do spin depende dos momentos, que tem o delta mini, o ômega mini, e aí a gente tem que ver como é que isso aqui contribui para o resíduo, tá? Beleza, então, vamos deixar aqui, nós temos que fazer então uma descrição, nós vamos fazer uma descrição do resíduo, né? Os resíduos do propagadores escalares. Muito bom. Não tinha ainda, aqui no curso a gente está falando da função de Green diretamente ligada, né, à equação de campo. A gente pega a equação de campo, que a gente está falando na nossa definição. A função de Green é a definição usual. A gente pega a equação de campo, a equação de Euler-Lagrange, é um operador diferencial, né, do ponto X atuando no campo, dando uma certa corrente externa. Então, nós associamos a função de Green ao invés desse operador aqui, atuando na função delta integral. Isso aqui vai ser para nós, né? A função de Green. Bom, nós estamos então sempre olhando a equação de campo e associando a função de Green. Então, a função de Green para nós, ela está saindo dessa equação aqui. Se nós temos uma teoria escalar, vamos pegar o caso, então vamos retomar o caso de Klein-Bort. O caso mais simples, que é o caso que dá já a primeira ideia para nós, o caso de Klein-Bort. Né? Caso, campo livre, vamos pegar aqui o campo livre. Então, nesse caso aqui, o nosso operador, nós temos a equação de campo, né, que é da Lambertiano, mais D2. Nós gostaríamos de ver agora essa função de Green,
que nós tratamos de uma maneira fechada, né? Nós pegamos a equação de campo, claro, fazendo o inverso aqui, a gente chegava a essa expressão, tirava a função de x menos y aqui, usando a transformada de Fourier, né? Isso aqui fica assim. Colocando aqui, né? Esse operador aqui bate em cima disso, esse menos 1 aqui dá exatamente 1, e aí fica a integral disso aqui, que é próprio. Então, isso aqui resolve o nosso problema, mas a gente ainda está sem, a gente está sem perceber direito, né? Qual é a relação entre essa função, nós estamos associando a função de Green mais ao caráter da equação diferencial. Tenho ali uma equação diferencial de campo, aquele operador de onda. Então, nós estamos associando essa função de Green basicamente a esse operador de onda. Tá? Isso aqui, digamos, na teoria, não está sabendo se ela é clássica ou quântica. Eu tenho um operador de onda que, na teoria clássica, está atuando em cima de campo clássico, mas não uma equação de campo. Mas, na teoria quântica, esse operador de onda, ele vem da quantidade de Lagrangiano. Mas onde é que está o caráter quântico do campo expresso nessa equação? Então, seria interessante se agora nós pudéssemos estabelecer uma relação mais direta entre a função de Green e o próprio campo, né? Fazer isso. Lá do estudo das teorias clássicas do campo, nós sabemos que ao fazer essa integral aqui do espaço e dos momenta, fica claro que nós temos esse polo aqui. A gente encontra que quando a gente for integrar sobre todas as configurações de momento, tem uma hora que K2 vai ser igual a L2, né? Quer dizer, a gente sabe que se a gente olhar para o espaço, vamos fazer essa convenção, K0 é igual a ômega, né? Então, se a gente for fazer a integral de K para zero, né? Integral em ômega, a gente sabe que tem uma hora que eu vou poder encontrar o ômega igual a mais ou menos a raiz quadrada de K2 mais N2, né? Então, a hora que eu encontrar K0, vou fazer o seguinte, eu vou na notação, vou fazer a seguinte convenção, desculpa aqui, vou colocar a coisa dessa forma. Vamos definir uma grandeza ômega de K aqui, né? Vou definir isso aqui dessa forma. E aí a gente sabe que vai poder encontrar bola aqui, vai dar zero igual a mais ou menos ômega. Então, aí a gente sabe então, que a função de Green tem um caráter de distribuição, porque ela está dando a função delta de Dirac aqui, que é uma distribuição, ela está ligada a uma distribuição. Então, nós vimos que nós temos, ao fazer essa integral de K0, nós temos três possibilidades que, em geral, a gente usa para poder realizar a integral, ele dando a essa integral um caráter de distribuição. Quer dizer, na teoria clássica, na versão clássica da teoria, vamos colocar assim na versão clássica da teoria, na teoria em sua versão clássica, nós sabemos que nós associamos as funções de Green retardada e avançada. As funções de Green retardada e avançada, elas são obtidas, né, com um propagador, com aquele denominador 1 sobre K2 menos 2, acrescido aqui de uma grandeza, né, a gente coloca aqui mais um, mais ou menos, e epsilon K0. Vamos colocar isso aqui. Então, a gente colocando essa prescrição aqui, deixa eu apagar isso aqui. Por que que, vamos dizer, a gente vai
associar, né, essa prescrição aqui, vamos dizer assim, a teoria clássica, vamos dizer, a função de Green retardada e a função que a gente chama de retardada e avançada. A gente faz, então, esse shift aqui, a gente coloca esse epsilon aqui, claro, é um parâmetro fictício que tende a zero, né? E a gente modifica isso aqui com o capacete. O que vai se olhar a estrutura de polo do delamitador, né? A gente vai ter uma equação que é do segundo grau, né? Vai ficar K0 menos K2 menos N2, que eu vou chamar de ômega 2. É aquele ômega 2, tá? O ômega de capa. E aí aqui, mais ou menos, I capa 0. I, mais ou menos, I epsilon capa 0, né? E aqui, menos ômega 2. Igual a... Então a gente tem aí essa equação aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar essa equação. Nós vamos ter menos ou mais, uma parte imaginária aqui, e epsilon capa 0. Vamos ter menos isso aqui, né? Então vai ficar, quando aqui for mais, aqui vai aparecer menos. Quando aqui for menos, aqui vai aparecer mais. Então a equação do segundo grau em capa 0. E aí aqui mais ou menos epsilon 2, mais ou menos esse carinha aqui, menos epsilon 2. Vou botar aqui menos 4 acima, 4 ômega 2, né? Menos epsilon 2. Todo 2 ômega 2. Tá? Então, temos essas duas raízes aí. Vamos colocar. Então, botar dessa forma. Capa 0. Então, vamos pegar esse termo aqui. Eu posso botar o 4 ômega 2 em evidência. Então, sai 2 ômega para cá. Então, fica o 2 vai ficar mais ou menos ômega. São os dois polos, realmente, né? Mais ou menos ômega. Aqui eu tenho menos epsilon 2 sobre 4 ômega 2. Então, menos epsilon 2 sobre 4 ômega. Certo? O que eu estou fazendo aqui, eu botei o 4 ômega 2 em evidência, então ficou um 2 ômega aqui. Tá? 4 ômega 2, botei em evidência. Tá? Ficou raiz de 1 menos epsilon 2 sobre 4 ômega 2. Certo? Então eu vou dizer isso aqui é 2 ômega menos epsilon 2 sobre 8 ômega 2. Sei que esse epsilon é um parâmetro infinitesimal. Vou botar essa aproximação aqui, usa a série binomial, tá? Então, esse troço aqui vai ficar 2 ômega, tá? E aqui deu um fator 2, né? O 2 ômega sobre 2 fica aqui, vai ficar mais ou menos ômega. E aqui vai ficar 2 ômega, vai ficar 4 ômega. Só isso. De qualquer maneira, isso aqui tende a 0. E esse pedacinho aqui que vai ser menos ou mais. Menos ou mais. Esse é o caso sem massa, maior? Esse é o caso massivo. Eu já estou incorporando aqui no ômega 2, eu fiz uma definiçãozinha no início, que era a seguinte, esse ômega de capa é a raiz quadrada de K2 mais N2. Então eu já incorporei a massa dentro do ômega, tá bom? Bom, muito bem. Então o que a gente está vendo é o seguinte. Aí o IF não tem sobre 2, não? Tem sobre 2 integrais. Você fez uma expansão do integrando? Aqui dentro, o primeiro, isso aqui e isso aqui. Esse aqui, esse aqui. E epsilon sobre 2, tá? Bom? Bom, então a gente está com eixo, está com... Nós estamos fazendo a integração em K0. Então, K0 está aqui. Esse aqui é o eixo K0 real. É o eixo K0. Então, nós temos um polo aqui mais ômega. Então, quando eu shiftei dessa forma, o sinal aqui é mais, né? Esse sinal aqui foi vindo para cá, ele foi retomado aqui, né? Mais. Aqui ele vai ficar mais, tá? Mais ômega. Esse polo aqui, então, mais ômega menos epsilon sobre 2. Então, esse polo aqui é o polo que desce. Tá? Estou só fazendo porque eu quis fazer as duas coisas numa só. Suponhamos que eu tivesse trabalhado só com o sinal mais. Se eu tivesse trabalhado só com o sinal mais, aqui eu teria só o sinal mais. Então, aqui eu teria só o sinal menos. Aqui sim eu teria mais ou menos. Então, naquela situação em que eu tenho só o sinal mais, eu tenho
mais ou menos ômega, que são os dois polos, justamente, o outro polo está aqui, menos ômega, mas aí esse outro polo é menos ômega mais. Esse aí é os polos que somam. Então, essa situação aqui, né, tá aqui, ômega e menos ômega. Então, essa situação aqui é a situação em que se eu começasse só com um sinal mais, tá? Desculpa, Léo, mais. Se eu colocar mais aqui, Vai para o menos de eu epsilon. tenho mais aqui, e aí o menos desce. Então Isso. fica menos e epsilon. Então fica esse menos aqui. As duas soluções. Ah, então sobe. Então eu vou ter aqui mais ou menos, desculpa, obrigado, tá? E aí eu desço os dois. Esse menos aqui é comum aos dois. Obrigado, tá? Vou fazer isso aqui. Então esse é o caso. Se tiver só o sinal mais. Se a gente tivesse, então, o sinal menos, os dois subiriam. Vamos fazer depois. Então esse aqui é, se for, vamos colocar mais e epsilon K0 no denominador. Isso aqui eu não vou insistir muito, isso aqui é a parte clássica, mas vamos fazer uma. Só que a discussão que eu quero fazer aqui é o seguinte. Então, quando eu for fazer a integral aqui de menos K0 até mais K0, eu estou fazendo, na verdade, essa integral. Então, ao integrar de menos K0, de menos infinito até mais infinito, né, essa integral do G em função do espaço dos momentos, ela é feita para todos os K0, eu tenho duas possibilidades, né? A gente tem que observar, aí a gente vai abrir a discussão, vamos deixar aqui, a gente vai abrir a seguinte discussão. Só para relembrar aqui que eu vou precisar daquele sinal. Vamos contar aqui de uma maneira mais clara. Nós escrevemos o seguinte: o g de x menos y, então ficou para nós dessa forma. Menos 1, capa 2, menos i 2, e aqui ficou. Menos i capa x, no espaço de Minkowski. Então isso aqui significa menos, significa i, menos i, i capa x, menos ômega, certo? Nosso exponencial pela nossa transformada de Fourier, pelas convenções que nós estamos usando, é isso aqui, menos i capa x, tá? Então, capa 0, na verdade, x menos y, e aqui menos ômega x0 menos y0. Vai ficar certo? Menos i k0 vezes t aqui e mais para a nossa meta. A nossa meta é mais, menos a parte temporal fica por sinal, menos a parte espacial fica por sinal mais. Então é isso aqui que nós temos. Então, para nós agora vai ser importante decidir, sobretudo ao fazer a integral em K0, ao fazer a integral em K0 de menos infinito a mais infinito, nós estamos então passando, né, nós estamos com um denominador escrito dessa forma aqui. K0 epsilon tende a 0, né, epsilon 2 então tende a 0 mais rápido que epsilon, essa aqui já desaparece. Eu posso então dizer que os meus polos são para K0 igual a mais ou menos ômega menos ou mais e epsilon sobre 2. Então, no caso, o sinal que está eu não mudei, está aqui, desculpa, mais e menos e epsilon K0. Multipliquei o denominador aqui K0. Então eu tenho essa situação de polos aqui. Bom, então nesse caso aqui, aquele denominador, no caso que os dois polos estão para baixo, os dois polos são mais ou menos, né? Então eu posso escrever esse denominador aqui, se eu tomar só o sinal mais, por enquanto, vamos olhar só o caso do sinal mais, vamos botar aqui. O denominador vai ser menos 1, se eu puder colocar o denominador. Um está para cima, outro para baixo. Não, nesse caso os dois estão para baixo. Esse sinal aqui, quando a gente faz essa escolha de sinal, na verdade, vamos dizer que eu trabalhar só com mais. Então, aqui que o sinal é duplo para cada escolha que eu fizer aqui. Então, se eu trabalhar só com mais, aqui fica menos, aqui fica mais ou menos. Então, esse mais ou menos aqui, e aí eu tenho esse sinal só. Esse sinal aqui é único. Se eu trabalhar só com mais, aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos, tá? Se eu agora trabalhar com menos, é o contrário. Menos, aqui fica mais, aí os dois sobem. Tá certo?
Eu estou colocando as duas coisas numa só, agora que eu estou distinguindo. Estou pegando, então, agora, o caso em que eu tenha mais e epsilon K0 no denominador. Estou pegando esse caso aqui. Então, esse caso aqui me garante esse sinal aqui, esse sinal aqui. Esse sinal aqui, então, K. Denominador. Então, vai ficar K0 menos ômega, tá, o polo positivo, mais I epsilon sobre 2, vezes K0 mais ômega mais I epsilon sobre 2. Saturei, né, o denominador segundo as duas raízes, segundo para ficar com os dois polos simples. K0 menos ômega, K0 mais ômega. E os dois polos estão dessa forma aqui. Pegando K0 menos isso, menos I epsilon sobre 2, e K0 menos isso, menos I epsilon sobre 2. Então, o denominador, essa aqui é a estrutura do meu denominador, nesse caso. Bom, então vou fazer, aqui eu tenho duas possibilidades. Ao fazer essa integral aqui, eu quero fazer de menos infinito a mais infinito, a gente poderia usar o truque, né, usar o truque de cima aí das variáveis complexas, tentar resolver essa integral pelo menos dos resíduos. Até agora eu não estou falando de nenhuma variável complexa. Só introduzir esse I epsilon aqui para poder afastar os polos, porque eu sei que agora eu posso resolver, eu sei que poderia resolver essa integral pelo menos dos resíduos. Eu posso fechar o contorno assim, ou nós podemos fechar o contorno assim. Por quê? Né? Se eu fechar o contorno assim, essa integral aqui, de menos infinito a mais infinito, se for feita nesse contorno aqui, nós sabemos que nesse arco de círculo aqui que tende a infinito, vou fazer a integral no espaço todo, então eu vou ter um arco de círculo com raio infinito. Então, se o raio, ao fazer a integração em cima do semicírculo, por exemplo, superior, eu vou ter um denominador que cai com 1 sobre R2. Existe lá um teorema chamado Teorema de Darboux, né, que garante que todas as integrais que são feitas aqui no círculo, com um comportamento, um denominador que cai com 1 sobre R2, o numerador é uma fase, então o módulo é 1. Essas integrais aqui nesse semicírculo, quando esse semicírculo se torna infinito, que é justamente quando eu vou pegar a integral de menos infinito a mais infinito, essa integral do semicírculo zera. Então, a integral que eu vou fazer de menos infinito no K0 até mais infinito no K0, mais a integral que eu vou fazer no círculo, ela, usando o teorema dos resíduos, a gente tem uma integração de uma função que tem polos no interior do contorno, a gente sabe que o resultado da integração, pelo teorema de Cauchy, é 2π vezes I vezes os resíduos de todos os polos que estão aqui dentro. Nesse caso, se eu fizer a integral aqui por cima, aqui dentro eu não tenho polo nenhum. Então, a integral daqui até aqui, mais a integral daqui até aqui, toda essa integral nesse contorno fechado, nesse caminho fechado, ela está zero, porque eu não tenho polos aqui. Só que essa integral aqui já é zero, por causa da boa convergência que o denominador oferece para círculos muito grandes. Então, na verdade, o que vai acontecer é que a integral daqui até aqui é zero. Agora, quando eu fechar o contorno por cima, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Na região superior, esse K0 aqui, a parte imaginária dele é positiva. Estou trabalhando nessa região aqui, né? Estou pegando agora o plano imaginário do K0, né? Na parte superior do semicírculo, né? Na parte superior do plano, desculpa, esse K0 aqui tem parte imaginária positiva. Então, vamos pensar, esse K0 tem uma parte real e ele tem π vezes a parte imaginária dele. Então, esse I com esse menos I vai dar 1. Então, se a parte imaginária dele é positiva, essa exponencial aqui vai dar um exponencial, vai perder essa exponencial que é sempre oscilatória. Isso tudo aqui é real. Mas K0 sendo uma variável complexa, porque a gente está fazendo um prolongamento analítico, justamente, se essa variável que é complexa, ela tem parte real e parte imaginária. Claro, a parte real vezes I dá uma coisa oscilatória, essa integral é sempre oscilatória. Mas a parte imaginária, ela vai produzir um I com menos I, que vai dar 1. Então, o que vai ficar efetivamente aqui nessa exponencial vai ser a parte imaginária de K0 vezes x0 menos y0. Se, como isso aqui é positivo, e essa parte imaginária de K0 ela vai poder passar a valores muito grandes, esse fator aqui, ele seria divergente
se o x0 menos y0 fosse positivo. Porque isso aqui é positivo. Isso aqui, sendo positivo, se x0 for maior do que y0, essa integral aqui é positiva. Ela vai tender a infinito. Ao passo que se x0 for menor do que y0, essa parte imaginária sendo muito grande, mas sendo positivo, e isso aqui sendo negativo, essa exponencial tende a 1. Então, o que a gente entende é o seguinte: nessa integral aqui, quando eu for realizar essa integral aqui, eu vou ter que fechar. Quando eu fechar esse contorno aqui por cima e disser que aquela integral está dando zero, porque a integral daqui até aqui, mais a integral daqui até aqui dá zero, porque não tem polo, não tem resíduo nenhum. Como a integral aqui em cima, ela só vai ser zero se o x0 for menor do que o y0, nessa região aqui, x0 é menor do que o y0, fica negativo, isso aqui é positivo, essa exponencial cai a 1, e aí eu garanto que nesse arco aqui, essa integral dá zero, e daqui para cá, essa integral toda então dá zero. Daqui até aqui, que é a função g, vai ser zero, porque no total eu não tenho polo, e aqui em cima a integral é zero. Então, o que a gente precisa pagar? Onde eu posso pagar? Vamos aproveitar aqui. Então, isso aqui... Então, nós vamos ter o seguinte, que a função g de x menos y para x0 maior do que x0 maior do que x0 maior do que y0, x0 menor do que y0, perdão, né? x0 for menor do que y0, então isso aqui é negativo, esse exponencial cai a 1, realmente essa integral dá zero no contorno, então isso aqui vai descer. Então essa função de green aqui, ela é zero se x0 for menor do que y0. Agora, vamos ver a outra situação, quando x0 for maior do que o y0. Quando o x0 for maior do que o y0, então isso aqui é positivo. Para que essa exponencial aqui não exploda, né? x0 maior do que y0. Se x0 agora for maior do que y0, então isso aqui é positivo. Essa exponencial aqui só vai convergir se isso aqui for negativo. Então, eu deverei fechar esse meu contorno aqui por baixo. Quando eu fechar esse meu contorno aqui por baixo, eu vou ter que, aqui em cima desse círculo, a integral tende a zero. Por quê? Essa exponencial vai tender a 1. Esse cara aqui cai com 1 sobre o raio desse círculo ao quadrado. Então, essa integral aqui vai tender a zero. Agora, a integral de menos infinito até mais infinito, essa integral mais a integral em cima do círculo vai ser 2π vezes i, vezes esse resíduo nesse polo, mais o resíduo nesse polo. Vai ser a soma dos dois resíduos. Como a integral aqui é zero, então vai ficar que a integral nesse círculo, nesse segmento aqui, de menos infinito a mais infinito, que é a função de Green que eu estou procurando, ela vai ser diferente de zero. Eu tenho que calcular o valor. Mas o fato é que ela vai ser diferente de zero quando eu fechar o contorno aqui por baixo. E aí eu vou ter, aí a gente sabe, nesse caso aqui, que eu estou, na verdade, pegando a contribuição desses dois polos aqui, então eu vou ter K0, eu vou ter mais K0, mais ômega aqui, e menos ômega, vou ter duas contribuições, né? Apagar isso aqui agora, eu já posso aproveitar aqui. Vamos aproveitar aqui, que o cálculo agora é simples. O nosso denominador ficou menos 1 sobre K0 menos ômega mais IE sobre 2, K0 mais ômega mais IE sobre 2, vezes a exponencial. E Kx, K0, x0 menos y0. A exponencial completa aqui. Então, essa integral toda aqui vai ser 2π vezes i, vezes o resíduo em K0 igual a ômega, mais o resíduo em K0 igual a menos ômega. Eu vou ter que somar os dois resíduos aqui. Quando eu vou pegar o resíduo, polo simples, né? Esse aqui é um polo simples, o resíduo para K0 igual a ômega, esse carinha aqui sai fora, K0 vai ficar igual a ômega, eu vou produzir 1 sobre 2 ômega. E aí eu vou produzir a exponencial. Estou fazendo isso porque isso é uma coisa que basicamente já deve ter sido vista aí no curso clássico, de um curso de elétrica.
Estou fazendo aqui, tentando só mostrar os passos importantes para fazer casério. Então, ômega simplificar é resíduo, casério Epsilon tende a zero, vai desaparecer. E aí pode falar. Menos 2i, né, no sentido que você pegou aí. Agora eu vou comentar isso, porque exatamente, eu percorri esse contorno aqui, de baixo, para fazer a integral de menos infinito a mais infinito, eu estou percorrendo esse contorno aqui no sentido antitrigonométrico. Então, pelo teorema dos resíduos, eu vou ter que colocar um menos aqui. Depois a gente vai acertar isso lá. Vou botar logo de uma vez, então. Bom, e aí a gente consegue desintegrar. A gente vai ter essa integral mais essa integral dá menos 2π resíduo nesse resíduo. Estou calculando o resíduo desse polo, cancela isso, fica K0 igual a 2 ômega, exponencial de IK, x menos y, vou colocar aqui delta x, só para dizer x menos y, e menos i. Nesse polo aqui, resíduo é ômega, x0 menos y0. Esse é o primeiro resíduo. Segundo, mais, agora, o resíduo nesse polo. Nesse polo aqui, é um polo simples, faz isso aqui cancela. Então, isso vai ficar menos 2 ômega, menos 1 sobre 2 ômega, mesma coisa. É IK delta x, e vai ficar mais I ômega, que agora o K0 esse ômega para mim, por definição, é aquela coisa positiva. Então, K0 igual a menos ômega, vai ficar ômega x0 menos y0. Então, essa parte aqui é comum, e essa parte aqui vão dar duas exponenciais que a gente vai acertar. Então, nós produzimos, então, os fatores que nós produzimos foi menos 2π vezes I. Produzimos 1 sobre 2 ômega aqui, 1 sobre 2 ômega, que é comum aos dois fatores, podemos colocar aqui. Produzimos essa onda plana espacial, que é comum aos dois fatores, ela elevada aí, kappa delta x. E aí, quando eu fizer isso menos isso, eu vou ter, eu posso botar esse sinal menos aqui em evidência. Então, vou botar o menos em evidência, aqui fica mais, aqui fica menos. Então, nós vamos ter essa exponencial menos essa exponencial. É isso aqui, menos isso aqui, que dá o quê? 2i vezes o seno. Eu posso deixar também, mas vai dar um seno, né? Duas exponenciais aqui de ômega x0 menos y0. Seno, a gente bota lá, ômega x0 menos y0. Então aí esse menos, esse 2 aqui, vamos vai cancelar esse 2, tá legal, esse menos vai ficar mais, i com menos i vai ficar, i com i vai ficar menos 1. Vamos apagar isso aqui. Nós vamos ter aqui, isso só a integral integral. Isso vai sobrar aqui, então assim, o que é importante para nós, isso aqui vai sobrar, então, a integral em d3k. Nós produzimos um 2πi, que vai cancelar 2π a quarta, vai ficar 2π a terceira. Produzimos um 2π a terceira. Tem um sinal menos 1 aqui também. Bom, a esse ponto, eu vou dizer que isso aqui vai diferir de um sinal. Então, você acerta o sinal direitinho, por favor, vai ficar um sinal no final de tudo, vai ficar mais ou menos, tá? O que é importante é que aqui vai aparecer essa exponencial de I kappa, x menos y, e aqui vai aparecer um seno de ômega, onde esse ômega aqui é uma função de kappa, tá? Ômega de kappa, estou escrevendo, x0 menos y0. E isso aqui, claro, para x0 maior do que y0. Então, deixa eu apagar isso aqui, com esse sinal mais aqui, o que está acontecendo? Se a gente olhar aqui a definição da função de Green, isso significa que o campo clássico φ do ponto x vai ser a integral d4y da função de Green de x menos y, j de y. Então, isso significa que eu vou integrar sobre todos os y, quando eu tiver esse x aqui é fixado, a variável de integração é y. Então, essa função de Green aqui, dado um certo x0, né, esse aqui é x0, x vetor, dado um certo x0, essa integral aqui só vai funcionar quando o y0 for menor do que o x0. Ou seja, toda vez que o y0 for maior do que x0, aquela função de Green é zero, e toda vez que o x0 for maior do que o y0, então esse x que vai aparecer aqui, né, vai ser, eu vou integrar aqui sobre todos os possíveis y0 que são menores do que x0. Então, essa função de Green aqui, ela vai ter contribuição em φ de x0
proveniente aqui, quer dizer, vamos fazer aqui de x0, x, eu vou ter integral em dy0, d3y, da minha função de green aqui, x menos y, j de y0, y, mas onde eu sei que esses y aqui são sempre anteriores a esses x aqui. Esse x0 aqui é sempre o tempo maior. Então, essa função de green aqui, esse campo, né, gerado por essa fonte aqui, a contribuição dele no instante t0 é sempre a contribuição gerada pela corrente, pela distribuição de fonte no instante y0 menor. Então, eu tenho uma coisa realmente causal. A fonte no instante y0, ela se propaga no instante x0 posterior. Então, esse sinal mais aqui, me dá justamente essa função de Green, ela tem o caráter de função de Green avançada. Avançada é retardada, retardada nesse sentido, o efeito do campo. O campo no instante x0, a contribuição ao campo no campo x0 vem da fonte no instante y0 anterior. Então, o efeito chega lá por falar. Então, é o efeito, é a chamada função de Green retardada. Nesse sentido, a causalidade na pergunta. Fala aí. Quer dizer, só para recapitular, quando você faz a integração por baixo também, quando o x0 é menor que o y0, a função de Green também é zero? Não, quando você for fazer essa função, antes de você fazer a integração, você vai saber x0 é maior ou igual do que y0. Maior ou igual a y0. Se o x0 for menor do que o y0, você não pode fechar o contorno por baixo, só pode fechar o contorno por cima. Porque senão você não teria convergência na integral. Agora, se o x0, você vê, se esse x0 é maior do que o y0, eu só posso fechar o contorno por baixo. Então, antes de fazer a integral, pela posição relativa entre x0, pelo valor relativo entre x0 e y0, você já sabe se vai fechar o contorno por cima ou por baixo. Não é arbitrário o fechamento do contorno, tá? Então, isso aqui é geral. Agora, se você sabe que esse tempo é maior do que esse tempo, então você fecha o contorno por cima e a função de Green dá zero. Se esse tempo é maior do que x0, é maior do que y0, você fecha a função de Green por baixo e ela dá diferente de zero. Então é isso, com esse sinal mais aqui, nós chamamos de uma função de Green retardada. Então, nesse sentido, a pergunta é, será que essa função de Green está descrevendo um campo clássico ou um campo político? Vamos guardar que o que a gente está pensando é que a contribuição no instante t, ela respeita perfeitamente a causalidade. É sempre a contribuição que vem do instante y0 anterior. Então, é perfeitamente a situação que a gente faz no eletromagnetismo quando estuda os potenciais de Lienard-Richter, né? Quando a gente estuda os potenciais de Lienard-Richter, que é o que são chamados potenciais retardados, a gente está fazendo exatamente essa integral aqui. E o caso lá é muito simples, porque esse ômega aqui simplesmente é módulo de K. Então, ao fazer a integral, posso fazer essa integral aqui rapidamente, né? Quando eu for fazer a integral em K0, né? A gente faz a integral em K, isso aqui vai ser módulo de K. Opa, se M é zero, isso aqui é módulo de K, isso aqui dá um módulo de K, eu junto tudo, dá simplesmente uma função delta. Então a gente ganha, no caso, sem massa, como o Gabriel falou, no caso sem massa, vai me dar aqui simplesmente uma função que vai ser delta do módulo de x menos y menos a sua mais x0 menos y0. Aí tem aquela função, e aí aqui eu tenho 1 sobre R no denominador, 1 sobre K, né? Faço a tem lá, porque esqueci de colocar aqui, tem um ômega assim, tá, gente? Eu esqueci que tinha um fator sobre 2 que tinha um ômega no denominador. E aí quando a gente for integrar esse módulo de K aqui, isso aqui vai produzir justamente 1 sobre R. Quando eu integrar, isso aqui vai produzir justamente 1 sobre R. Então essa integral aqui, ela é muito fácil de fazer no caso sem massa. Dá justamente o potencial de Lienard-Richter, avançado e retardado. Nesse caso, o retardado. Então, essa função de Green com essa prescrição, a gente identifica exatamente como a função, vou chamar aqui de retardada. Se eu fizesse agora a prescrição, trabalhasse, não vou fazer agora, se eu trabalhasse aqui com sinal menos, então aqui nós trabalharíamos com um sinal menos, então aqui ficaria mais ou menos. E aqui mais ou menos. Então aí agora eu teria esse sinal aqui. Então no caso em que eu colocasse aquela prescrição lá,
agora. Vai passar aqui. Caso eu colocar aquela prescrição adicional menos, então, quando eu for plano K0 complexo, né, os dois polos estão sendo jogados para cima. Daqui é mais, aqui é mais. Então vai ser a mesma discussão de antes, com esses dois polos jogados para cima. E aí eu vou, aí sim, de novo, a mesma discussão. Joguei os dois polos para cima. Quando eu pegar essa função de x menos y, e for discutir a situação que o x0 é maior do que o y0, de novo vai valer a valor. Se o x0 é maior do que o y0, isso aqui é positivo. Então, esse K0 aqui tem uma parte menos i, então menos i. Então vai ficar aqui parte imaginária do K0 vezes x0 menos y0. Se o x0 menos y0 agora é positivo, esse fator exponencial aqui só vai convergir se a parte imaginária de K0 for negativo. Aqui é negativo, isso aqui fica positivo, então esse exponencial tem um comportamento tender a 1 para infinito, então essa função de green aqui converge. Então vamos dizer, isso aqui vai ser diferente de zero. Tá? Esse x0, então eu botei, não disse nada, só estou dizendo que o contorno vai ser o contorno, a parte imaginária tem que ser negativa, então o contorno inferior. Semiplano, vamos dizer, semicírculo inferior. Então eu sei que se x0 for maior do que o y0, esse fator de convergência me obriga a pegar uma parte imaginária de K0 negativo. Então eu vou ter que fechar o contorno por aqui. Ao fechar o contorno por aqui, nessa situação, eu não tenho nenhum polo. Então a soma dos resíduos é zero. Então essa integral aqui vai valer zero. Então essa integral aqui, ela vale zero justamente quando x0 for maior do que o y0. E se eu pegar agora essa mesma expressão, mas na região em que x0 for menor do que o y0, então isso aqui agora é negativo, então eu sou obrigado a pegar uma parte imaginária positiva. Eu fecho o contorno aqui por cima. Quando eu for calcular essa integral aqui, desse percurso, que vai me dar justamente essa integral, que eu vou ter dois polos aqui, dois resíduos, então isso aqui vai ser diferente de zero. Então, nesse caso, a situação é o oposto. Quando eu for calcular a contribuição do campo, aí a mesma expressão vale, vamos parar isso aqui. Só que o que vai acontecer é que essa função de Green aqui, ela só vai contribuir para todos os x0, eu vou integrar aqui em y0 sempre maior do que x0. Então, isso significaria que a contribuição ao meu campo no instante x0, ela vai vir de todas as configurações que eu puder integrar a fonte para instantes maiores do que x0. Essa integral só não vai ser nula nessa região aqui, em que y0 é maior do que x0. Então eu tenho que a fonte no instante posterior estaria gerando o campo no instante anterior. Então essas aqui são as chamadas funções de Green avançadas, e aqui seria a solução avançada do campo. Então isso aí viola a causalidade. Então, na teoria clássica, a gente simplesmente não considera, a gente não diz que essa função de Green avançada é zero, simplesmente a gente não coloca, não tem significado físico para nós integrar, dizer que o campo no instante t0, no instante t, vai depender da distribuição de fonte no instante posterior àquele instante t. Então, o deslocamento do polo dessa forma me gera as funções de Green avançadas, que então eu descarto por decreto. Não tem significado na teoria clássica. Então, são as duas situações que a gente encontra no eletromagnetismo clássico. Tá? Potencial avançado e potencial retardado. Bom, nesse caso, que a gente está observando, é que eu estou realmente pensando na configuração do meu campo, sempre pensando, eu quero ter uma configuração de campo gerada por uma fonte no instante anterior. No caso anterior, no caso da função de Green avançada, né, nós tínhamos visto que eu tinha dois polos aqui, então isso aqui, esse sinal aqui é fixo. Né? Eu teria sempre, no caso da função de Green retardada, que é a situação física, eu teria sempre x0 maior do que o y0. Então, a situação está amarrada dessa forma. Eu só tenho função de Green, na fase retardada, para x0 maior do que y0, porque justamente eu quero que o campo no instante x0 seja gerado pela corrente ou pela fonte no instante anterior y0. Então, esse sinal aqui está amarrado.
Bom, vamos pagar isso aqui. Pode falar. Mas se não tivesse o problema aí da convergência, você ia poder escolher qualquer um dos caminhos, quer dizer, se ambos convergissem para x0 maior. Eu teria uma ambiguidade. Provavelmente o método de Fourier não seria o método de resolver o problema. Tá? Significa que a física vai sempre dizer que você quer um campo gerado no instante posterior ao que estava a fonte. Se esse método desse essa ambiguidade, a gente teria problema de aplicar esse método nesse caso. É porque, por exemplo, ali você podia escolher vários outros caminhos além desses dois. Um semicírculo por cima e um por baixo. O que mais você pode escolher? Alguma coisa que saísse da reta. Mas é equivalente. Você tem livro que faz o seguinte: quando você pega os polos assim, por exemplo, nesse caso aqui, o que você faz, em vez de integrar daqui até aqui, como você está botando os dois polos para cima, você desloca o eixo real para baixo, de uma quantidade F, você faz a integral, mas é equivalente. Então, tem livro que faz assim também. Ele pega, mantém isso aqui, faz assim. Nesse caso aqui, os dois polos estão por baixo. Ou então, quando você quer os dois polos por cima, você faz isso. É a mesma coisa. Você pode evitar o polo, ou então você pode deslocar o polo. Mas vai se entender até a é equivalente. Acho que do Butkov, quem já estudou um pouco de métodos matemáticos da física, eu acho que é o Butkov, né? Que se o Butkov ou Boas faz bem funções de Green, eu não lembro, eu acho que é o Boas. É o Boas. O Butkov ele é eclético, é o Boas que faz bem funções de Green. Lá ele usa essa prescrição. Bom, agora a outra prescrição que a gente pode fazer é a seguinte. O que nós estamos observando? O que a gente está observando é que quando a gente coloca essa deformação aqui, a gente está colocando essa deformação no sentido de que, quando eu estou fazendo a integral de Fourier em K0, né, é uma integral real, eu quero que o polo saia do eixo real. Então, uma medida que nós achamos é tirar os dois polos para cima e os dois polos para baixo. Agora tem uma segunda prescrição, que aí nós vamos ver por que essa prescrição é que chama a teoria prescrição alternativa. Vamos dizer, num curso de eletromagnetismo clássico, quando eu faço eletro lá, eu costumo discutir essa prescrição já no curso de eletro. Mas, aí a gente vai deixar em aberto uma questão de interpretação. Então eu falo, aqui no curso, essa interpretação, nós não encontramos lugar para essa prescrição alternativa numa teoria clássica. Então vamos depois ver na próxima aula, depois do lanchinho, a gente vai ver por que essa prescrição que eu estou colocando agora, ela realmente é a prescrição que vai ter no campo o caráter quântico. Então vamos lá, a prescrição alternativa seria pegar esse integrando aqui, que é menos 1 sobre K2 menos M2, e fazer um deslocamento do polo também, mas colocando aqui simplesmente um parâmetro epsilon, que não depende de K0. A gente vai observar aqui que essa prescrição também tira o polo do eixo real. E os polos aqui então seriam K0 ao quadrado, que é K0 ao quadrado, menos ômega 2, mais I epsilon igual a 0. Então, 2 menos 0. Então eu teria que o K0 seria mais ou menos ômega. E aí aqui nós teríamos 1 menos I epsilon sobre ômega 2 elevado a meio, certo? É como se dentro da raiz eu coloque o ômega 2 em evidência, o ômega 2 sai, e aí fica 1 menos I epsilon sobre 2. Então, quando eu fizer essa raiz aqui, eu vou botar aqui um fator 2. Então, isso aqui vai me dar mais ou menos ômega, menos ou mais. Lembre-se que o sinal aqui é único, hein? Então, o polo significa, vou botar aqui, vou separar os dois. Nós vamos ter dois polos. O primeiro polo vai ser para K0 igual a ômega menos I epsilon sobre 2 ômega. E o segundo polo vai acontecer para menos ômega para K0. O segundo polo é K0 igual a menos ômega mais
e S sobre 2 ômega. Então aqui nesse caso é que eu tenho os deslocamentos, né, os dois polos são deslocados de modo diferente. Nesse caso aqui, o que nós temos aqui é um plano complexo K0, então nós temos que esse polo positivo é deslocado para baixo e esse polo negativo é deslocado para cima. Então agora eu estou numa situação em que feche eu o contorno por cima, feche eu o contorno por baixo, eu não vou ter como zerar a integral. Por quê? Porque se eu fechar o contorno aqui por cima, eu vou ter a contribuição desse polo. Se eu fechar o contorno aqui por baixo, eu vou ter a contribuição desse polo. Então, nesse caso, também, essa prescrição me evita os polos. Agora, vamos ver por que essa prescrição, será que ela é boa para a teoria clássica? Não é boa? Se ela sobrevive, o que ela pode estar indicando para nós? Né? Nós já sabemos o final da história, nós já sabemos que na teoria clássica a gente vai adotar a função de Green retardada. A avançada que aparece lá também, a gente dispensa. Agora, o que nós estamos tentando entender é esse modo, se os dois polos se deslocam em sentidos opostos. Né? Então, vamos olhar isso aqui. Bom, então o que está acontecendo agora, né? Então, aí o Braulio, vamos ver lá, vamos lembrar aqui do nas nossas relações, deixa eu botar aqui de novo, só para a gente não se perder, g de x menos y, então, né? X menos y, x menos y, g de x menos y. Então, ficou para nós dk a zero. Então ficou menos 1. Aí, como agora eu já estou trabalhando nessa situação, eu já vou fazer a fatoração das duas raízes, né, dos dois polos. K0 menos ômega, o polo positivo é esse aqui, mais i sobre 2 ômega. E o polo negativo Léo, pode falar. só uma pergunta rápida. Isso aí você está fazendo para depois ver o caráter das partículas depois, né? Isso. E quando tem uma raiz repetida, aí não muda muito? Vamos ter o quê? Uma raiz dupla. Isso. Ou é perigosíssimo. Quando você tem um polo duplo, Isso. acaba com a história. Vamos falar sobre isso também ainda hoje. Quer dizer, a questão de polos simples, né? Opa, é o que o pessoal chama às vezes multipolos, em teoria multipolos, são polos múltiplos. Né? Se você tiver, por exemplo, uma equação, podemos se perguntar. Então, já que você perguntou, vamos contextualizar a tua pergunta melhor. Essa pergunta é extremamente relevante. Por exemplo, se eu tivesse, na aula passada, no encontro passado, eu coloquei uma densidade lagrangiana que gerava um propagador desse tipo, assim, K2, se não me engano, menos M2, algo desse tipo, que nós partilhamos, né, em dois propagadores simples. Esse propagador aqui foi gerado por esse tipo de lagrangiano, dφ, e aqui eu colocava um parâmetro psi, que era dmi, dmi. Então nós introduzimos um termo com derivadas superiores no lagrangiano de Klein-Gordon. Não temos só o lagrangiano de Klein-Gordon com derivadas primeiras dos campos. Vamos introduzir derivadas segundas dos campos. Então, nesse caso, a equação de campo ficava D'Alembertiano 1 mais psi D'Alembertiano φ igual a zero. Era a equação de campo. E aí a gente invertia esse operador de onda para tirar o propagador que nós tiramos. Tá? Beleza. Se eu agora, em vez de ter uma equação com derivadas superiores desse tipo, podia ter a seguinte, porque eu poderia ter a seguinte proposta de Lagrangiano. Φ, poderia escrever um Lagrangiano desse tipo. D'Alembertiano mais M2 ao quadrado D'Alembertiano mais M2 φ. Ou seja, eu teria essa equação de campo aqui. D'Alembertiano mais M2 ao quadrado φ com um certo J. A gente vai tirar a função de Green. A função de Green, então, vai ser 1 sobre K2 menos M2 ao quadrado. Aí, do ponto de vista do polo, cara, beleza, tem um polo para K2 igual a M2. Tá lá.
O único jeito, é o polo, mas não é simples, é o polo duplo. Nós temos um polo para N2 igual a N2. Se a gente está fazendo essa discussão que nós estamos fazendo agora, nós vamos ter aqui, isso aqui seria 1 sobre K0, né? Quer dizer, K0 ao quadrado, tá? K0 ao quadrado, menos ômega 2 ao quadrado. Que para nós, aqui na nossa notação, ficaria, então, 1 sobre K0 menos ômega, K0 mais ômega, ambos ao quadrado. Então, eu teria agora dois polos duplos. Seria um polo duplo para K0 igual a ômega e um polo duplo para K0 igual a menos ômega. É exatamente o que nós estamos fazendo agora, só que esse polo aqui é duplo e esse polo aqui é duplo. O problema é que, quando você vai calcular o resíduo num polo duplo, o resíduo num polo duplo não é simplesmente, né? Como é que é a expressão da análise complexa, né? Quando a gente tem uma função f de z, onde z0 é um polo de ordem n. Resíduo, né? De f de z para z igual a z0, ele acaba sendo 1 sobre n menos 1 integral. Isso aqui, claro, calculado com z tende às vezes nós temos uma coisa, tem que pegar a derivada n menos 1 desse produto aqui. Vamos ver só se isso aqui vai para o polo simples. Quando o polo é simples, n é igual a 1. Então, essa derivada aqui não tem, isso aqui é 1, e aí fica z menos z0, f de z, limite com z menos z0. Tá? Essa expressão. Então, isso aqui é o resíduo de uma função complexa num polo múltiplo. Então, se o polo, nesse caso, é duplo, eu vou ter um DDZ, que vai sobrar. Na hora de calcular o resíduo dessa função aqui, se esse polo aqui for duplo, né, na hora de eu calcular o resíduo em K0 menos ômega, eu vou ter que multiplicar. Claro, antes de fazer a derivada, eu vou multiplicar K0 menos ômega ao quadrado. Se eu pegar o resíduo em K0 igual a ômega, vai cancelar isso. Mas aí eu vou ter que derivar essa expressão. Ao derivar essa expressão, eu estou derivando 1 sobre K0, né? Depois no final eu vou tomar o z menos z0. Eu vou derivar essa expressão aqui em relação à minha variável de integração no K0, e no final eu vou substituir o K0 tendendo. Mas quando eu derivar essa função, eu vou botar uma coisa que depende da frequência no numerador. Então, ao fazer o resíduo no polo duplo, que é no polo simples, a situação é diferente. No polo duplo, nós vamos ver que o fato de você ter que tomar a derivada do integrando para calcular o resíduo do polo, você está, no fundo, também derivando a onda plana. Tem uma onda, o resíduo, né, essa função está multiplicada por E elevado a kx menos I ômega t. Então, quando você for derivar em relação a K0, nós não vamos derivar só isso. Tem aqui um pedaço que depende de K0, que é esse pedaço aqui, K0, x0, menos y. Então, nós vamos trazer, ao derivar isso aqui, um pedaço vai ser derivada disso em relação a K0, vezes isso, mais isso, e a derivada disso em relação a K0. E aí eu vou produzir esse fator aqui, x0 menos y0 integrando. E aí o que vai acontecer? Vocês começam a ver que vocês têm uma função de Green que vai depender linearmente do tempo. Olha só. Quando eu derivar isso aqui, vamos perceber, é uma questão puramente de cálculo, né? Deixa eu repetir isso também. Mas quando eu for calcular o resíduo, isso aqui é um polo duplo. Quando eu for calcular o resíduo desse polo duplo, eu vou ter que fazer essa operação aqui. Então, vou ter que pegar K0 menos ômega ao quadrado e multiplicar por isso, vai cancelar. Mas vai sobrar um ddK0 disso aqui. Ao derivar isso em relação a K0, eu derivo isso vezes isso, mais isso vezes a derivada disso. Vai aparecer um pedaço da função de Green que dá x0 menos y0. E aí, esse x0 é uma constante. Para efeitos da integração da função de Green, quando eu vou da função de Green achar o campo, eu vou ter integral em D4y, na variável auxiliar y. A variável muda y, e a fonte j de y.
Só que quando eu calcular essa função de Green, tem um bendito x0, o y0 não, o y0 fica preso na integral. Eu vou ter que integrar com o y0 preso aqui, mas o x0 sai. Então essa função de Green começa a depender linearmente do tempo. Então, se isso aqui começa a tender a infinito, quando o tempo tende a infinito, esse campo começa a explodir. Então a presença de um polo duplo no denominador, ela me traz um problema muito sério, que eu começo a ter um crescimento linear do tempo. Então isso significa que se eu pegar uma configuração de campo no instante t igual a 0 e deixar ele evoluir, daqui a pouco, à medida que o tempo vai passando, o campo vai aumentando infinitamente. Então, eu não teria propagação num pacote de onda. Eu teria uma onda que vai se propagando, mas ao mesmo tempo ela vai se avolumando, crescendo cada vez mais. Então, a gente pergunta, será que eu teria como interpretar isso como partícula? O que significa eu ter uma partícula que, à medida que o tempo vai passando, ela vai cada vez mais ocupando um lugar maior, ela vai se espalhando infinitamente no espaço. Porque a função de Green, então o que vocês observam é que eu vou derivar em relação ao K0 uma vez. Se o meu polo fosse triplo, se eu tivesse, como você falou, K2 menos N2 da terceira potência, eu teria duas derivadas. Ao fazer duas derivadas, eu ia gerar um termo quadrático no tempo. Então, à medida que você tem polos cada vez mais convergentes na teoria, e quem teve no seminário do Shapiro na sexta-feira passada viu que o pessoal da Higher Derivative Gravity, eles gostam de campos superiores para você ter propagadores cada vez mais fortes embaixo. Quanto mais potência você tiver aqui embaixo, você fala, pô, à medida que isso aqui fica ultravioleta, K2 tende a infinito, meu propagador fica cada vez mais supresso, né? Se isso aqui tende a infinito, é uma coisa. Se isso aqui tende a infinito ao quadrado, é outra coisa. Se isso aqui tende a infinito ao cubo, então à medida que eu boto mais e mais potências superiores, a tendência do meu propagador é ficar melhor e melhor no ultravioleta. E isso aí fecha, qualquer teoria fica renormalizada. Dessa forma. Resolve esse problema. Porque você bota propagadores cada vez mais convergentes. Você acaba com o problema ultravioleta. Para quem mais ou menos já viu em algum curso de integral, aquelas integrais de 4K para aqueles propagadores, a gente vai falar sobre isso. Eu estou só adiantando que eu acho que todo mundo consegue perceber que, à medida que o propagador tem muita potência no denominador, no limite ultravioleta, que é energias e momentos muito altos, ele cada vez vai ficar mais abafado, vai ficar cada vez mais supresso. Então, isso é bom para a questão das divergências ultravioletas. Tá? Ao contrário, a função de Green não explode. K2, falando K2. Agora, se eu olhar a função de Green no espaço das configurações, é isso que não é dito depois. A gente fica só no espaço dos momentos. Quando você vai para a função de Green no espaço das configurações, o que está acontecendo? Você tem função de Green, você tem configurações de campo que começam a explodir no tempo. E aí, cara, você pensa, eu boto uma simples partícula puntiforme inocente aqui. A função de onda dela, no máximo, pode ser, sei lá, tipo gaussiana. Deixa o tempo passar, quando você vê essa gaussiana virou infinita. Então, você está perdendo o quê? Você está, a partir de uma partícula, você tem, a probabilidade vai ficando de uma partícula ocupar o espaço todo, vai aumentando. Então, você começa a perder em unitariedade. Então, as teorias que têm derivadas superiores, elas têm esse problema. Elas trazem funções de Green que começam a crescer linearmente, quadraticamente. Existe uma relação muito simples, vocês podem perceber. Se a potência aqui é n, eu vou derivar aqui n menos uma vezes. Então tem uma hora que eu vou derivar essa função n menos uma vezes. Quando eu derivar ela n menos uma vezes, eu vou botar x0 menos y0 elevado a n menos 1. Então eu vou ter uma potência t elevado a n menos 1. Então eu vou ter cada vez mais problema de divergência. Isso aí, vamos dizer assim, em palavras simples, né? A câmera está me olhando, pode a teoria. Porque acabou, cara. Como é que eu vou interpretar agora uma partícula que cada vez mais a função de onda dela tem diminuído pelo tempo aumenta? Né? É o problema. Então, o que você tocou, cara, é um problema seríssimo das teorias de campo derivadas superiores. Tem a escola, o Shapiro, por exemplo, ele é partidário. Agora, claro, tem que tomar precauções. Você faz isso, mas você tem que cercar a teoria de outros métodos. Ou você tem que criar novas interpretações para a tua teoria quântica de campo. Você tem que dizer, bom, essa minha teoria de campos só vai valer num certo regime, eu não vou integrar sobre todos os K0, eu vou então pegar essa teoria como uma teoria efetiva. Você pega a teoria, mutila ela.
né? Você corta a parte dela que é feia, né? Tá? Destrói as favelas do Rio e mostra só Ipanema e Leblon. Mas é isso que a gente vai fazer. Na teoria de campo, você tem que saber que, de repente, né? Aquele carinha da favela vai te encontrar lá na frente, vai te pegar na hora que leva para o aeroporto. Então, a mesma coisa aqui, a teoria, você segura esse infinito. Você vai também, isobíblico, ou convergente, não sei o quê, mas lá na frente, na hora que você olhar a matriz S, o bandido vai te pegar e vai te dizer, cara, fudeu com unitariedade. Matriz S não é unitária. Uma teoria de campo com matriz S unitária significa probabilidade retiladas. Então, mas agora, eu quero chamar a atenção para vocês, aí, através da tua pergunta, é o debate que tem em teoria de campos. Essa é uma questão discutida. Né? O cara pode chegar e falar, oi, Léo falou que isso tudo está errado, Shapiro tem 15 anos de trabalho errado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é uma escola de pensamento. A teoria tem derivadas superiores? Tem. Então, cuidado, essa teoria com derivadas superiores, ela tem que ser tratada com devidos cuidados, que não é a mesma coisa que uma teoria que não tem derivadas superiores. Então, é uma escola de pensamento. Né? Outros caras dizem, foi um debate fortíssimo, né? Se vocês pegarem a literatura da Quantum Gravity, entre 74, basicamente, entre 74 e 82, vocês vão ver um monte de papers do Fanny Van Hooy, Townsend, Salan, Kibble, mas muita gente acha, debatendo essa questão. Bota a derivada superior, acerta a renormalizabilidade, destrói a unitariedade. Aí joga esse termo deve melhorar a unitariedade. A gente teve aqui um seminário de Shapiro semana passada falando sobre isso. A gente colocou algumas questões no seminário e falou, é uma questão em aberto, não se tem resposta ainda para muita coisa. Então, uma derivada, o Accioli trabalha com o quê? Com as teorias de Podolsky. O que é Podolsky? Podolsky é teoria de campo com derivada superior. É o eletromagnetismo com derivadas superiores. Né? Você tem uma equação de Maxwell desse tipo. Divergência de E mais Laplaciano da divergência de E igual a ρ, ou seja, um parâmetro de 1 mais Xi Laplaciano divergência de E igual a ρ. Pergunta é, se eu tivesse uma eletrostática, pedisse a você, vamos calcular o campo elétrico gerado por uma carga multiforme, colocada aqui na origem, para uma equação de uma lei de Gauss que tem isso aqui, tem 1 mais Xi Laplaciano divergência de E. Então, quer dizer, se a gente vai olhar do ponto de vista das funções de Green, isso aqui é Laplaciano, é gradiente de Phi, fica Laplaciano de 1 mais Xi Laplaciano do potencial Phi igual a carga na origem. Ó, a equação que a gente estudou na aula passada, 1 sobre K2 é isso aqui, ó. K2, denominador fica 1 sobre K2, 1 mais Xi K2. Bota Xi em evidência, sobe um Xi aqui, então fica Xi mais K2. Então, isso aqui, esse eletromagnetismo de Podolsky, nada mais é do que uma teoria de Klein-Gordon com derivadas superiores no Lagrangiano. Então, temos um potencial bem comportado aqui. Um exercício bom para vocês fazerem de física de eletromagnetismo é calcular a configuração de campo gerada no eletromagnetismo com essa situação. Se esse Xi tende a zero, eu ganho Maxwell de novo. Se o Xi, à medida que o Xi se afasta de zero, eu tenho um desvio da teoria de Maxwell. O que isso me dá em termos de potencial? Então, o potencial é mais potencial diferente, não é menos colombiano. É o potencial que vai ter um caráter de Yukawa, o potencial que tem um alcance mais curto. Então ele tem uma componente do potencial que chega no infinito, que é a caudinha de Coulomb, mas tem um pedaço que domina nas pequenas distâncias aqui, que é dominado por Yukawa. Bom, então isso é um eletromagnetismo, tem lá suas interpretações, suas discussões, mas, como teoria quântica de campos, ela é sujeita a essa discussão. No limite, vocês agora calculem a função de Green retardada de Linar-Vischer, faz o mesmo problema lá do Jackson, só que agora, aquele termo, nas equações de Maxwell, vocês vão ver que vocês têm problema de dependência temporal, a função de Green cresce como então a radiação eletromagnética, ela não vai simplesmente seguir esse cone de luz, vai ter problema de interpretação do que é a radiação eletromagnética. Uma partícula, uma carga acelerada, ela vai irradiar, à medida que o tempo passa, uma quantidade infinita de energia.
Então, a teoria é cheia de interpretação, de problemas que você tem que saber interpretar se você tem derivadas superiores. Então, isso eu estou falando só o seguinte, simples, né? Olha para o propagador e a gente fala, está tudo ali. Não, ali tem uma discussão grande. Então, se o propagador, tudo isso que eu estou falando com vocês é ponto simples. Até agora, eu só esse parênteses todo que eu abri por causa da questão do grau, eu não queria deixar para depois, para vocês não perderem o impacto da discussão. Né? Então, Tem uma pessoa para responder, só estou finalizando meu raciocínio. Desculpa, Xandinho. Então, se nós temos agora funções de Green com polo duplo, isso eu vou trabalhar na aula que vem. Nós vamos discutir o que são as funções de Green chamadas de múltiplo. É aí um problema sério de Ghost também. É um problema sério de partículas não físicas. Então, a teoria tem problemas na interpretação física. Tá? Vai ficar claro um pouco da discussão de hoje. Vocês já estão sentindo o drama. E toda hora que eu estou falando em tirar resíduo do propagador, resíduo do repropagador no polo, eu estou pegando resíduo do polo. Se eu tiver um polo duplo, um polo N, um polo de ordem N, eu tenho que derivar a função, a onda plana. E isso aqui vai me trazer dependências no tempo. Essa é a grande discussão. Quem me chamou primeiro foi o Gabriel, depois é o Roberto. Falei. Quando você falou da onda crescendo, se espalhando, você não pode dizer simplesmente que a partícula está se dispersando? Não, porque quando a partícula está se dispersando, o que ela vai acontecendo? A tendência é que, com o tempo, a coisa vai caindo. Se você tem uma função de onda que está crescendo com o tempo, você está violando a probabilidade. À medida que o tempo está passando, se você fizer uma integral de zero a mais infinito, a tua integral vai divergir. Porque quando a função de Green, pega o pacote gaussiano, à medida que o tempo vai passando, claro, a função de Green depende do tempo, mas ela depende do tempo por ter menos T2. É uma gaussiana do tempo. Ela está se dispersando, claro, a função de Green está se alongando, mas ela está caindo no tempo. Agora você imagina uma função de Green, um pacote, uma função de onda que esteja fazendo disso. Ó. Depois aumenta, ela vai fazer disso. Ó. Em vez dela fazer disso, à medida que o tempo passa, ela vai fazer disso. Daqui a pouco ela está assim. Certo? É uma loucura. Eu tenho simulações sobre isso, a gente trabalhou um pouco, a gente fez bastante, e até a tese do Alexandre Sherman, dá para defender a tese, a gente trabalhou isso em 2 dimensões, que a gente tem controle absoluto. Cara, acontecem as coisas mais loucas do mundo. Quando você bota... Oi? Não dá para fazer uma espécie de... Talvez você fale uma bobagem. Não sei, mais do que eu falei agora. Mais do que a gente está falando aqui. Uma espécie de normalização contínua ou não? Ih, cara, isso aí eu não entendi, mas eu prefiro deixar para depois. Tá? Bom, possíveis ideias, isso aqui é um fórum de debate. Possíveis ideias podem ser possíveis trabalhos. Ninguém diz que você não vai passar um tempo pensando sobre isso e ajudar a resolver a questão. Tipo, essa questão é aberta. Sabia que eu tinha falado bobagem? Não, mas foi. Por quê? Tá bom, gente? Estão vendo que a questão é tão simples, né? Então, se vocês receberem um propagador assim, desse tipo, assim, aí vocês que são do grupo do Sorella lá, né? O grande problema lá não é o polo do K4, né? Você deve ter ouvido falar da sensibilidade de Green. Não, são polos perigosíssimos, que são, isso aqui é um polo duplo, tá K2 igual a zero. Então aí está toda uma discussão de quebra de diferença. Muito bem, então, voltando à vida mansa, certo? A vida ainda está fácil, né? Vou pagar aqui. Obrigado pela pergunta, Paulo. Ajudou a ilustrar a aula, que eu não pensava de falar nisso hoje, mas estou vendo que procede a discussão. Valeria a pena ter incluído, porque eu acho que focaliza melhor vocês, porque até agora eu falei de polo, e sempre coloquei polos simples, né? Nunca toquei a questão de propagador com polo duplo. Então, isso aí, tem um livro escrito, muito antigo, muito interessante, eu posso dar referência para vocês. O livro, ele é um livro bem até axiomático de teoria de campos, ele é da década de 50, foi reeditado em 60, é um livrinho muito despretensioso, muito bom, e ele trabalha muito essa questão dos problemas de uma teoria de campos com polos múltiplos. Ele trabalha bem essa questão, faz análise bonitinha no espaço de enfoque. Eu posso dar referência para vocês depois. Acho que o nome do autor é Barton. Eu vou procurar a referência agora na hora do lanchinho, vou buscar o lanchinho lá. Eu acho que é Barton. Livro muito interessante. Uma discussão física muito boa sobre isso. Eu vou trazer a referência para vocês. Bom, então voltando aqui, nós temos quantos minutos? Já é. Então acho que está na hora de parar, né? Só o que a gente está fazendo. Só queria colocar isso aqui, que a gente vai discutir agora. Vamos preparar aqui a nossa onda.
estava faltando aqui, era I capa. Deixa eu só organizar um exercício para vocês aqui. A pergunta dele. Tá, então isso aqui é... Roberto não falou, claro. Desculpa, Roberto, eu nem lembrei que alguém quer. Tinha a ver com a do Gabriel. Quando ela explode a função, você simplesmente pede a descrição do que é. Isso. Na hora de Não você precisa dizer... nem chegar a esse ponto da matriz unitária, não, né? Não precisa nem chegar a esse ponto. Você Também já acho que perdeu isso a é descrição muito física do mais que você está fazendo. Isso é lá na ponta. Eu acho mais simples o que significa, então, você perde o conceito de partícula localizada. Se você tem uma partícula descrita por aquele campo, você prepara aquela função, a função de onda no instante inicial e deixa a função de onda evoluir no tempo. Que a função de Green faz essa transição. A função de Green te traz no tempo T0, né, vai evoluir para a função de Green, para a função de onda no instante do posterior, futuro. Essa função começa a se deslocalizar, então você perde o conceito de partícula. Eu não saberia nem interpretar direito o que é uma partícula nessa aqui. Mas aí, qual é o problema da perda da unitariedade depois de matriz S? A perda da unitariedade na matriz S significa que você tem quebra da conservação das probabilidades na mecânica quântica. Na mecânica quântica você espera tem uma lei de continuidade para a probabilidade. Preservar. Criar, por exemplo, matriz S não unitária significa que você pode começar a criar partículas indefinidamente. Você perde a ideia de que a soma de todas as probabilidades é 1. Vamos colocar dessa forma. A gente imagina que, por mais complicado, por mais rica que seja uma teoria de eventos, a soma das probabilidades de todos os eventos, né, tem que ser 1. Nós teríamos uma teoria com somando as probabilidades daria maior do que 1. Certo? Então você teria a probabilidade maior do que 1, né, de jogar um dadinho e encontrar ele com uma certa faixa. Nesse sentido, você perde a interpretação probabilística. Bom, vou fazer o seguinte, que eu vou... os responsáveis pela bebida hoje foram o Marcos e o Daniel, né? Você falou que sobrou um refri aí da automecânica clássica. Isso. Então vamos cruzar os orçamentos aí, depois eu me viro para justificar publicamente aí. Um refrigerante. Pode ser a minha ruína aqui. Refrigerante skin. Um Guaraná Toby, né? Pode nos derrubar.